Oi, gente! Tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia maravilhoso. Que você tenha um momento aqui no Toque de Clá muito legal. Que você aprenda coisas novas. Ontem foi pesado, né? Sobre perdão. Perdão é uma coisa que me deixa muito emocionada, como vocês viram ontem. Porque eu tenho muitas histórias com isso e eu sei o quanto perdão, perdoar liberta. Por isso que, por isso que eu falei tudo aquilo ontem. Quem percebeu que eu fiquei emocionada? Muito. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 3. Não li ainda, nesse momento com vocês, né? Eu já li várias vezes. A minha Bíblia é toda rabiscada, olha. Toda rabiscada. Gosto muito dos livros dos dois livros de Coríntios. Mas isso aqui foi muito tempo que eu li. Muito tempo que eu grifei. Vocês agora vamos ler juntos. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, vem uma coisa nova. Vem um momento novo. Por isso que a gente tem que ler sempre. Por isso que a Bíblia nunca envelhece. Toda vez que você lê, tem uma coisa nova. Você está num momento novo da sua vida e você aprende coisas novas e entende de formas diferentes, dependendo do momento que você está. Né? Por isso que a gente tem que ler muito. Vamos ver se eu continuaria grifando os mesmos que eu grifei aqui. Vamos ver. Aqui no subtítulo está escrito A Nova Aliança. Lembrando que esse subtítulo foi escrito por homens. Por pessoas, no caso aqui, pelo Brennan Manning, que escreveu a Bíblia não, né? Colocou os estudos, os quadrinhos, ele que organizou essa Bíblia aqui, essas coisinhas novas aqui, ó. Tem vários, tem estudos, tem várias coisas que foi o Brennan que colocou, e ele e a equipe dele que colocaram a Nova Aliança. Mas cada Bíblia está com um nomezinho diferente, isso não é inspirado por Deus. A leitura dos capítulos são inspiradas. Essas frasezinhas de cima não são. Vamos lá. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Que coisa mais linda. Você sabia que você é uma carta? Você sabia disso? Alguém alguma vez na sua vida já te falou que você é uma carta de Deus? Eu me recordo muito quando alguém me disse isso. Eu fiquei sem compreender. A geração alfa nem sabe o que é carta. Fazem nem ideia do que é uma carta. Mas os milênios, os bug goods, entendem o que é uma carta. A gente escrevia e mandava para as pessoas, né? Encaminhava pelo correio. Demorava, dependendo da distância do local, e demorava meses. E agora Paulo está nos revelando que nós somos cartas. Ele fala com o povo de Corinto: vocês são as minhas cartas. Ai, olha só, vocês são as nossas cartas, escritas do nosso coração, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Vou ler de novo. Vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Você é carta para alguém. Você é resposta para alguém. Você é luz para alguém. Você é voz para alguém. Você é a carta que Cristo escreveu e mandou para o mundo. É lindo. É maravilhoso saber disso. Primeira vez que alguém me falou isso, eu fiquei: quem sou eu para ser carta de alguém? Meu Deus, eu fiquei muitos dias pensando sobre isso. Foi muito legal quando eu me toquei disso. Quem sou eu para ser carta para alguém? O que eu tenho para oferecer para alguém? Talvez você esteja pensando nisso.
Sabe o que eu tenho para oferecer para as pessoas? Além do meu testemunho e das minhas histórias de vida que ajudam, fortalecem outras pessoas que estão passando, como nós já lemos aqui em Coríntios, a minha voz e a minha leitura. Vocês acreditam que nós já estamos em 95 países? Nós chegamos num país 100% muçulmano. Esqueci o nome do país agora. Esqueci o nome do país. Amanhã eu falo para vocês o nome do país, mas ele é 100% muçulmano. Quando cheguei ali naquele país, quando eu vi, né, eu vou procurar aqui para falar para vocês. Vou procurar no... Eu mandei pro meu marido, pro Roberto, porque até o final do ano passado, vocês que me acompanham todos os dias aqui sabem que nós chegamos na Grécia em dezembro, finalzinho de dezembro, nós chegamos na Grécia e estava completando 87 países. E aí eu nem olho isso, não tenho muito tempo para ficar vendo essas coisas. Eu faço a minha parte, que é ler para vocês, e vou embora. E eu estava vendo alguma coisa lá dentro do histórico do Spotify, e eu descobri isso, e eu cheguei pálida lá perto do Roberto trabalha lá na sala, né? Eu cheguei lá perto dele e falei, meu Deus, Gabão. Gabão, chegamos no Gabão. E aí, ó, o cristianismo é a religião predominante no Gabão, são dois, né, que eu me interessei mais, né? Gabão é 100%, é religião predominante em Gabão, com a minoria adepta ao islamismo e religiões tradicionais. É um estado laico que garante a liberdade religiosa. O Gabão, muito legal ter chegado lá no Gabão, quer ver de onde que ele é? Deixa eu ver aqui. É da Guiné Equatorial. Ele fica lá, é muito legal, né? Você saber que você chegou lá perto de Camarões, aquele campo. Agora, esse aqui foi demais. Omã é o nome do local. Omã é uma península da Arábica. Tem um relevo composto, ele fala um monte de coisa aqui. Não é essa parte aqui. Eu tirei um print aqui, ó. Cerca de 95,9% da população de Omã é muçulmana. 95,9% é muçulmana, dos quais 45% seguem o ibadismo. Uma estimativa registrou cerca de 45% seguindo o islamismo sunita, enquanto os outros 5% se identificam como muçulmanos xiitas. E agora você pensa, toque de Clay, leitura da Bíblia, purinha aqui, ó. O que eu faço? O que o toque de Clay faz, né? O que a minha voz faz? A gente lê a Bíblia. Nós somos cartas do Senhor. A minha voz foi uma carta lá para o povo de Omã. 95,9% é muçulmano. Somos carta. Você também é carta. Você é carta para os seus filhos, você é carta para os seus parentes, você é carta para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, na sua igreja. Aonde você estiver, você é carta. Você é carta, sua vida é carta, sua vida é resposta, sua vida é consolo, sua vida é bênção. Você já imaginou? Eu que fazia áudio no WhatsApp para os amigos, lendo provérbios no começo de tudo. Agora minha voz está em 95 países diferentes e esse último quase 100% muçulmano. Não fique parado. Entenda que você é carta e faça a sua parte. Conte o seu testemunho, conte as suas dores, tudo que você sobreviveu. Isso é carta para ajudar alguém. Vamos continuar. Vamos lá. Comemorem comigo. 95 países. A minha voz chegou onde eu nunca vou. Nunca irei. Tá tudo bem. A minha voz é carta. A sua também é carta. Não é só a minha. A sua também é. Sim, é claro que vocês são como uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue a nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
Ela não está gravada nas placas de pedra, mas em corações humanos. Olha que coisa mais linda. A sua vida, o seu testemunho, a sua história, a sua voz, a sua imagem, o seu trabalho está sendo gravado nos corações humanos. Não é em pedra, não é em nada perecível, não é em nada desse mundo. É no que é fora desse mundo. É no espiritual, é em corações. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Quem sou eu para mandar minha voz para 95 países? Nem internet eu mexo, nem em tráfego, nessas coisas que as pessoas fazem, nada. É 100% orgânico, gratuito e orgânico. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Deus faz isso com você também, sua vida também. Seja carta boa, seja carta resposta, seja carta que liberta, seja carta que dá rumo, que guia as pessoas para o caminho certo. Paulo fala que ele tem certeza que aquilo não é dele, mas a capacidade vem de Deus. Eu também tenho. Você também deve ter. Não é você que faz as coisas, é o Senhor que faz através de você. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Tem uma outra tradução que fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso aqui. A escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhante. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Nós lemos isso lá em Êxodo. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. O que ele está falando aqui? Se aquelas tábuas escritas em pedra de leis que ferem, leis que oprimem, leis que machucam, leis que bagunçam a vida da gente, mesmo trazendo uma ordem, né, no caos, e o Moisés desceu de lá com o rosto brilhando, que as pessoas não podiam olhar para ele, de tanto que estava brilhando, como o sol. Imagine a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Imagina! A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Seu rosto brilha muito mais quando você vira uma carta viva de Deus, muito mais do que o rosto de Moisés, que brilhou com coisas ruins. Você falando do Senhor, você falando do seu testemunho, você ajudando as pessoas, perdoando, vivendo uma vida mais santa, você brilha mais do que o rosto de Moisés. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória que é agora, de agora que é muito maior. A glória de Moisés foi grande, mas agora muito maior é a glória de Cristo. Você é uma carta escrita por Cristo. O seu brilho é muito maior. Sua presença, sua vida, sua coragem, o seu trabalho, as suas palavras, a sua voz, o seu cheiro. O seu cheiro, nós lemos sobre cheiro, no perdão lá, ó. Você é o bom perfume de Cristo, você tem a marca de Cristo, você é carta de Cristo. Eleva essa autoestima, isso é muita coisa. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um tempo, um pouquinho de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Se as leis duraram só naquela época lá, ainda mais agora, a glória de Cristo vai durar eternamente. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho que estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje,
quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Por isso que eles não entendem. Os judeus não creem em Cristo. Eles estão esperando Cristo vir ainda. Paulo está explicando, Moisés não cobriu o rosto para não queimar a cara dos outros. O brilho dele estava se apagando, mas estava muito forte no rosto dos outros. Agora, as pessoas que não creem em Jesus, principalmente os judeus, eles estão com uma venda, com um véu na cara. Eles estão tapados, eles estão escondidos, sem perceber, sem saber. Nós que somos cartas, nós que temos esse conhecimento, devemos anunciar a palavra dele. O toque de Clá chegou lá em Omã, um país muçulmano, quem sabe? Quem de lá que está ouvindo? Quem de lá que teve acesso? Está tendo acesso à palavra de Deus? Orem por essas pessoas, para que esse véu saia do rosto deles, para que eles creiam em Cristo. Mas eles não queriam compreender. Não compreender até hoje, quando eles leem os livros, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Quando a pessoa se une com Cristo, o véu é arrancado. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. A mente deles é bloqueada. Que tristeza. Estou fazendo a minha parte, a minha voz chegou lá, não sei como, com Deus, claro. Deus está levando a palavra dele, porque quando a gente lê a palavra, é a palavra que liberta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo. Que Deus, em nome de Jesus, leve as palavras certas para essas pessoas lá de Omã. Que esse véu saia do rosto deles, que eles se aproximem de Cristo, que o Senhor conheça a vida deles, que o Senhor liberte, que o Senhor dê oportunidade para essas pessoas que estão lá, em todos os outros lugares que ainda vão chegar e que já chegaram. Que esse véu seja tirado com a proximidade de Cristo na vida deles. Que é só assim que acontece. Agora, mesmo quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda está na frente deles, cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor, entre aspas, quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade, liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira, você tem liberdade para perdoar. Você é livre para aceitar as pessoas como elas são. Isso é liberdade verdadeira. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Que coisa mais linda! Tem um coraçãozinho aqui, ó. Quando eu li um tempo atrás, eu não coloquei data aqui, eu coloquei esse coraçãozinho porque você já pensou? Você tinha um véu, talvez você tenha agora, talvez você está em Omã, ouvindo o toque de Clyde no seu idioma, hein? Que o Senhor arranque o véu do seu rosto. Que você se aproxime de Cristo a ponto desse véu cair e você florescer na presença do Senhor. Que você compreenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele traz liberdade, porque onde o Espírito dele está, existe liberdade. Principalmente aí, nesses países que são tão rígidos, tão opressores. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Lembre-se, você é carta. Se você está aí em Omã, você é carta aí. Fale de Cristo para essas pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor te proteja, te guarde, tire o véu do seu rosto e que você consiga ajudar muitas pessoas a tirar o véu também. E você que está aqui também, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, que são os países que mais ouvem o toque de Clá, que você seja carta de Cristo. E leve essa liberdade que só vem de Jesus para tirar o véu da cara dessas pessoas que não estão conhecendo o Senhor. Vamos juntos.
Somos uma agência de correio, cheios de cartas. E Jesus é o dono. Um beijão no seu coração. E até amanhã.